Olá, futuro advogado, olá, futura advogada, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Vim aqui para debater contigo as questões de direito constitucional que foram aplicadas nesta primeira fase do 12º exame da OAB. Foi uma prova, eu achei melhor que a passada. A prova do 11º exame foi bem complexa, muito aprofundada. Esta, por sua vez, veio talvez melhor que a outra. Perguntou ali nacionalidade, cargos privativos do brasileiro nato e do naturalizado. Deu uma forçadinha, como eu já vinha alertando no controle de constitucionalidade, você já estava preparado. Falou sobre competências de tribunais e o método que a gente debateu em sala de aula com certeza te ajudou. Falou sobre competências da União, Estado, Distrito Federal e municípios. E também lá eu tenho certeza que aquele método empregado te ajudou bastante a encontrar a alternativa verdadeira. Praticamente todos os pontos foram analisados com profundidade maior ou menor. Tenho certeza que nesses nossos comentários você vai se lembrar das nossas aulas, ao menos aqueles que fizeram o curso regular, aquele curso mais maior em tamanho, esses com certeza viram todos os pontos aí da prova de Direito Constitucional. Eu vou resolver a prova número 1, prova branca. Então, se porventura sair da ordem, você vai buscando aí no seu caderno de provas a alternativa e a questão respectiva. A primeira que eu vou debater com vocês é a questão 13 do caderno branco. Falava sobre direitos fundamentais, falava sobre liberdade de reunião. Liberdade de reunião que, inclusive, eu disse, esta daqui tem tudo para cair, porque a gente está saindo de alguns movimentos feitos em junho de 2013, não é verdade? Aquilo ali era a mais pura expressão da liberdade de reunião. Então, vamos lá. Questão 13. A Constituição declara que todos podem reunir-se em local aberto ao público. Algumas condições para que as reuniões se realizem são apresentadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. Então, você tem que ter conhecimento do artigo 5º, inciso 16, que fala sobre esse direito de reunião. O direito de reunião, ele é exercido desde que seja com caráter pacífico, sem armas, em local aberto ao público, independe de autorização do poder público, não pode, no entanto, frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar e depende de um simples comunicado às autoridades competentes. Ponto. Era isso que a prova queria saber, o artigo 5º, inciso 16. Vamos lá, alternativa A, os participantes não portem armas. É verdade, por isso não é que a gente busca, já que estamos atrás da falsa. É caráter pacífico e sem armas. B, a reunião seja autorizada pela autoridade competente. Essa é falsa, não precisa de autorização, basta apenas uma comunicação. Então pode se agarrar, é esta a verdadeira. C, a reunião não frustre outra anteriormente convocada para o mesmo local. Olha, é verdade, não pode frustrar outra, debatemos isso em sala de aula. D, os participantes reúnam-se pacificamente. Sim, pacificamente e sem armas, tá bom? Essa foi a primeira questão do caderno de Direito Constitucional. Questão 14 explorou um tema que havia há algum tempo não vinha sendo cobrado e também foi destacado em sala. Olha, dá uma atenção para o artigo 53, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, a gente viu tudo isso em sala. Veja lá, o deputado federal Y foi objeto de extensa investigação e diversas reportagens jornalísticas indicaram sua participação em fraudes contra a Previdência Social. Além disso, inquéritos da polícia chegaram a fortes indícios de diversas práticas criminosas por uma quadrilha por ele liderada. O MP ofereceu denúncia contra 7 acusados, incluindo o parlamentar. Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A. Os deputados federais não podem ser presos em hipótese alguma, pois são invioláveis na forma prevista na Constituição. Não, né? Pelo amor de Deus, a gente viu que o parlamentar pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Não é impossível de prendê-lo, ele pode ser preso quando pratica este crime, o inafiançável, e desde que ele tenha sido preso em flagrante delito. Anota aí o artigo 53, parágrafo 2º e fuja dessa questão. B. Processo criminal contra o deputado federal deverá tramitar perante o STJ e tem procedimento especial previsto em lei. Olha, isso aqui eu falei inclusive bastante, hein? No curso regular principalmente. Eu falei, pare, lembra do mensalão, lembra que o deputado federal e os senadores estão sendo julgados no STF, então não é STJ. 53, parágrafo 1º. C. O tribunal competente, recebida a denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido após a diplomação, dará ciência à Câmara dos Deputados que poderá sustar o andamento da ação por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros até a decisão final. Perfeito. Eu falei, o Supremo recebe,
a denúncia, comunica a casa, ou seja, dá ciência a ela, e a casa, por iniciativa de um desses dois, decide se vai sustar ou não o andamento da ação criminal. Verdadeiríssima alternativa C. D. Os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma, não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença de sua casa. Não sendo concedida a licença, ficará suspensa a prescrição até o fim do mandato. Olha, eu falei numa redação anterior à Constituição, não precisava, ou melhor, o Supremo precisava pedir autorização da casa. Hoje não precisa mais, é aquela dinâmica, recebe a denúncia, comunica e a casa, se quiser, susta. Fuja da questão, então. Agora essa questão 15, olha, pelo amor de Deus, hein, a gente bateu bastante nesse ponto do meio ambiente. Vamos lá. A Constituição da República de 88 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Antônio, o que é o cooperativo e o dual? Relaxe, não impactou em nada na questão. Assim sendo, a respeito da organização do Estado estabelecida na Constituição, assinale a afirmativa correta. A. É competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo a lei complementar e fixar as normas de cooperação entre os entes. Verdadeiríssimo. Olha, a gente falou muito, a gente falou quando essas competências forem muito bonitas, como meio ambiente, proteção da Constituição, lei, instituição democrática e tudo mais, competência jamais seria de uma única pessoa. Era comum, a gente leu inclusive um roteiro e esta estava lá dentro. Se você adotou o método, você acertou essa questão. B. É vedado aos estados criar códigos tributários próprios, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro e tributário. Também falamos, lembra lá, inclusive, talvez do Putofé, tributário e financeiro é competência concorrente, então não é competência privativa da União. 24, inciso 1, anula essa alternativa. C. É vedado à União decretar intervenção federal em municípios localizados em território federal quando este não tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. 35, inciso 3, fala exatamente isso. A União, ou melhor, não fala isso, né? Fala que a União ela pode sim intervir em município localizado em território quando este município não tenha ali empregado o mínimo da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, está falsa a questão. D. Em relação às competências legislativas concorrentes da União e dos Estados, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal. É verdade, eu falei, olha, a federal é que prevalece, mas eu falei assim, não vá me marcar que a federal vai revogar a norma estadual. Algo parecido por isso está aí, olha. Esta federal que serve de fundamento de validade à norma estadual. A gente debateu, no âmbito federativo eles têm autonomia, cada um faz a sua lei, faz a sua política de governo, independentemente de anuência do outro. Então não há se falar que a norma federal ela é o suporte de validade da norma estadual. Não, são âmbitos diversos. Então por mais que o comecinho te encaminhasse para a verdade, o final estava errado. A alternativa verdadeiríssima, meio ambiente, extensamente debatido, a alternativa A. Questão 16. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que apresenta competências do STJ. Olha, vamos lá. Competências originárias do STJ, competências originárias do STF, tudo isso entrou aqui. Eu debati contigo o seguinte, lembre as competências do Supremo. Lembre as competências do Supremo, porque o que não for do Supremo vai estar no STJ, porque essa é a dinâmica da prova. E batata, alguns incisos que a gente leu estavam aí. Olha lá, processar e julgar originariamente os mandados de segurança contratos do comandante da Marinha, é claro que é do Superior Tribunal de Justiça, porque não é do Supremo. A gente não leu, salvo engano, essa daqui, mas de qualquer forma não estava lá na do Supremo e era a questão que tinha que ser marcada. Mas vamos lá, B, julgar ações contra o CNJ, ou melhor, contra o Conselho Nacional do Ministério Público, de fato, 102, CIS 1, a linha R, é o Supremo. C. Julgar e processar originariamente litígio entre Estado estrangeiro, o organismo internacional e a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios de outro. Esta aqui tinha uma pegadinha, inclusive. Lembra? Quando era município, era Justiça Federal. Eu li contigo, 102, CIS 1, a linha E, competência do Supremo. D. Julgar mediante recurso as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Essa competência é do Supremo, está lá no artigo 102, inciso 3, a linha D do texto constitucional. Não há o que se anular também nessa verdadeira alternativa A. Quase acabando.
Questão 17. João, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado desde 92, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal em determinado ente federativo. Eleito e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Pelo amor de Deus, a questão a gente debateu um monte na diferença de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. Eu falei, olha, o nato pode ser eleito, assim como o naturalizado também pode ser eleito, mas o naturalizado não chega a alguns cargos que a gente debateu em sala. Então, o João, ele tinha 29 anos, portanto, ele tinha idade também, a gente viu isso, para ser deputado federal. Ele era naturalizado? Poderia ser deputado federal? Claro que poderia, sem nenhum problema. Agora vamos lá. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, uma vez que esse cargo é privativo de brasileiro nato. Mentira, não é privativo de brasileiro nato. O privativo de brasileiro nato é presidente da Câmara. B. João não poderia ser deputado federal, mas poderia ingressar na carreira diplomática em que não é exigido o requisito de ser brasileiro nato. Mentira, o brasileiro nato é o diplomata. Falamos, inclusive, lembramos que a prova já tinha perguntado isso em outro momento. Daí a importância de rever questões. C. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal. Sim. Bem como ser eleito. Sim. Entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara, eis que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Sim. Fantástico, verdadeiríssima alternativa à letra C. D. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, mas poderia ter se candidatado ao cargo de senador da República, mesmo sendo brasileiro naturalizado. Olha, ele poderia ser tanto deputado federal quanto senador. Verdadeira a questão C, a D está errada, a questãozinha na medida, hein? Essa aqui veio gostosa para a gente resolver. Agora a questão 18, que é de controle, essa eu estava falando, a prova está puxando em controle de constitucionalidade, mas ainda assim creio que com aquilo que a gente debateu em sala, você conseguiria chegar nela. Veja lá, acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa incorreta. A. É impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de ação direta de inconstitucionalidade. A gente falou que poderia. Mencionei, inclusive, lá o amicus curiae que vinha, dava uma contribuição. Então, por aí você também poderia resolver essa questão. Verdadeira, ou melhor, falsa, e por isso a que a gente busca, é esta questão alternativa A. É impossível o esclarecimento de matéria de fato? Claro que é possível. A gente debateu, inclusive, a temática lá do surgimento da vida, não é verdade? B. A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor a ADI. Não tem mesmo, porque ela não é confederação sindical, não é entidade de classe de âmbito nacional e também não é nenhum dos outros legitimados do artigo 103. Falsa. Aliás, verdadeira, não é verdade? Ela não tem mesmo legitimidade. C. Não se admite a desistência após a propositura da ADC. Olha lá que lindo, estava na prova passada, inclusive a gente falou, eu disse com vocês, olha, nenhuma delas admite desistência. Então tá certo. D. Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de ADI, em regra, são ex tunc. Fantástico, também debatido contigo a exaustão. Questão 19. Esta aqui foi a única que talvez tenha fugido à regra da nossa abordagem, mas ainda assim, vamos lá, né? Ana Beatriz procura um escritório de advocacia informando que a Universidade Pública do Estado XYZ instituiu, mediante decreto do governador, uma taxa de matrícula no valor de R$100 para estudantes que possuam renda familiar superior a 10 salários mínimos, com a finalidade de utilizar esse recurso para subsidiar a moradia de alunos de baixa renda procedentes de municípios distantes. Bonito, né? Mas inconstitucional. Diante da indagação de Ana Beatriz sobre a constitucionalidade da cobrança, assinale a afirmativa correta. A. A cobrança é constitucional, pois se trata de uma política pública de redução das desigualdades. Não é. Tem uma súmula vinculante, a súmula 12, que fala que não pode haver cobrança de matrícula em universidade pública. B. A cobrança é constitucional. Mentira, em razão do princípio da autonomia universitária. Não. C. A cobrança é inconstitucional, uma vez que a taxa de matrícula deveria ser instituída por lei, nem por decreto, nem por nada. Não é inconstitucional. E D. A cobrança é inconstitucional, uma vez que viola o imperativo de gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aí a gente acaba a prova de direito constitucional. Foi uma prova melhor que a prova passada, ela cobrou temas mais relacionados à OAB, aqueles mais esperados. A gente debateu estatísticas, inclusive, e acho que você foi bem, tá bom? Então, muito boa sorte aí na sua correção com as outras matérias. Espero que você tenha ido bem. Desejo toda a sorte do mundo. Um grande abraço, até a próxima.